Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre a família 7 da tabela periódica. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o gerenciamento dos manifestos metabólicos que as células são contraídas a partir das pressões orgânicas, né? E uma das pressões orgânicas é o sangue. Não, é o gás. E o gás, ele é a difração dos líquidos sobre temperaturas diferentes, né? Bom, e aí como a natureza ela se concentra a partir da temperatura sobre os seus átomos, a sua formação ela se despressiona-se, ela se sobre essa pressão ela se despressiona, manifestando-se as suas expansões. E as suas expansões elas partem de camadas que a gente chama na química, na física também, no conhecimento dos átomos, de camadas eletrônicas. Por quê? Porque compartilhando o conhecimento do átomo, a gente tem que as matérias elas são formadas por prótons e nêutrons. Prótons são os produtos do núcleo que, sobre o seu peso e a sua coesão, a partir do quantitativo de nêutrons, faz uma constante rígida, porém que dessa rigidez ela diz valer-se pela expressão, e a expressão que esse átomo se expande no universo, ela é consentida pelas suas camadas eletrônicas. Então todas as partículas elas têm variações de átomos, né, muito grandes, né, e esses átomos muito grandes, sobre a imponência do Sol constante, eles se desexpandem se expressando, né, se expressando um grau que a gente chama de desvisualização, né? O que é o desvisualizar? É o visualizar tanto que diz da crescente visual a segurança para focalizar em divisões dessa visual, né? Ou seja, a gente desver essa expansão sobre as escalas de ondas que elas fazem nesse mergulho de ondas, né, que refrata a matéria visualizada. Então, né, todas essas essas dimensões das ondas em coletividade, formando na integração
dos contatos, né, das colisões, novos rearranjos de integração de ondas a serem expandidas em coletividade. E aí todas essas integrais que se desintegram e reintegram, toda essa mistura de ondas fazem cada vez mais recombinações com estruturas mais coesas, mais íntegras na reprodutibilidade, conforme as expansões exigidas pelo Sol fazem, porque o Sol ele diz a caloria entre as camadas, ultrapassando as camadas para poder disseminar ao núcleo desses átomos uma vibração que desconcorre com a vibração natural. E essa desconcorrência leva ao núcleo uma vibração muito maior. E essa vibração maior, ela é desescalada e dessuportada a partir das vibrações, dos processos de vibrações que são modificadas nessa estrutura nucleica. Então isso é configuração de núcleos, de átomos. E isso dentro de uma integração que tem vários átomos entre várias configurações de integração, fazem divergências ou convergências entre essas novas variações de configurações integrais. Isso é importante porque eu vou entrar num tema agora que é os consumos. E todo o consumo ele desintegra o consumidor. E toda a vida ou toda a matéria ela consome ou ou é consumida. E isso é uma constante da natureza desse rearranjo que expressa em nós a necessidade do consumo. E o consumo, ele em um outro grau, ele é o que a gente chama de sobrecarga. E aí toda a sobrecarga em núcleos, elas são obrigadas a reminiscer, a se configurar frente à vibração dessa sobrecarga. Logo, o consumo, que o consumidor, ele se sobrecarrega desses átomos que dizem partir as atriturações desses seres para poder desvibrarem sobre as expansões que dizem ao Sol sobre essa é meio que uma implicação da natureza. E aí esse vibrar ele tem um limite, né? A partitura que incide o consumo ele tem um limite. Se deslimitar esse limite causa agressões nas matérias e nas vidas, desespelhando essas matérias, essas relações, né? Então o que pinta configuração em nós, né, nesse sentido são os consumos e principalmente os consumos deslimitados. Esses fazem nós assumirmos o crime que desritmificou esse núcleo em suas vibrações limitadas. E o deslimite leva à
a explosão do átomo, né? A perda de estabilidade atômica. E essa perda, ela desperde ao redor, pois a explosão, ela desexplode ao redor. Logo, todo o redor se traumatiza sobre os cheiros, sobre os dígitos, sobre a desexpressão destruída desse núcleo, desse átomo, que consumiu muito e vibrou muito, que excedeu o limite de sua vibração, ou seja, o limite do seu ser, da sua expressão. E a natureza, ela o tempo todo, ela está buscando a justiça nos seus limites. E até por isso, ela não joga nada fora, pois a certeza de desbalancear todas as entidades que dizem à natureza o espelho que o Sol faz nas expansões e que de átomo em átomo se fazem conjuntos harmônicos na integração dessa sobrevivência, né? A vida sobre a expansão que o Sol diz alimentar. E esse alimento, ele é de várias formas, né? Nossos átomos, eles se alimentam de várias formas e essas formas nos carregam e nos descarregam sobre vários eixos de dimensões. Dimensões que talvez a gente nem compreenda a matemática ainda das reedições dessas configurações atômicas, onde as expansões fazem de ondas os desestabelecimentos de rearranjos de ondas para estarem em uma cobertura, né? em um grau da atmosfera. Imaginem vocês não veem, mas nós estamos preenchidos, né? A gente está dentro de um mar. Nós estamos afogados. Porém, não sentimos isso por causa das variações de pressões desses afogamentos. Então, existe um tecido enorme de gasoso entre nós que diz, a partir dos diferenciais que a gente controla sobre as nossas pressões. Então, quando a gente está com baixa pressão e o ambiente está com muita pressão, a gente absorve pressão do ambiente e desexpressiona ela. Quando nós estamos com muito, nós estamos sobrecarregando de pressão, a gente libera essa pressão e desexpressa ela no ambiente a partir dos dígitos metabólicos que ela descarregar de nós, dos nossos ambientes, a partir dos contatos, das colisões. Lembrem, colisões são desvios das condutas por interjeições, né? E a colisão, ela libera energia. Logo, quando a gente respira, as colisões do ar liberam energia. E a energia muda de fase do sistema. Então, qualquer energia dentro de um sistema permite o sistema mudar a sua fase, a sua expressão. Então, por mais que a eminência de uma energia seja bem baixinha, vai haver uma mudança bem baixinha no sistema. E olha, nós somos sistemas e vivemos em sistemas. E desexpressamos e importamos
dos sistemas, pois os sistemas são integralizações dessas combinações que o Sol desencarrega em nós. Então, todas essas naturezas que vocês estão vendo aí no vídeo chegam e estão sobre essa justiça, né? Se ajuizando conforme o Sol configura elas. E por que nós não? Nós sim, né? Nós nunca não estamos, a gente sempre está sobre as configurações do Sol. A gente confia muito no Sol e desver toda a reminiscência que o Sol bate. E as batidas do Sol descolidem tanto já há bastante tempo, que essas colisões elas buscam organizações de colisões. E como o Sol escreve na Terra, toda essa organização desexpressa é a escrita do Sol. É a escrita do Sol que descompassivamente fez estruturas que sobreviveriam ao seu ritmo, à sua imposição. Logo, a gente é um espelho do Sol. Nós somos espelhos do Sol. E desse espelho a gente só se desespera quando a gente desobedece esse Sol. Logo, nós só se desesperamos no interior do nosso ser, do nosso espelho, quando a gente não tem controle, pois falta na obediência dos controles remanejados pelo Sol. E aí esse descontrole ele leva a expansão das nossas camadas de água, que desintegraram as células, os aceites, pois a água costurada com várias desadequações de águas, que são átomos desatomados por valores de misturas de ondas sobre as interferências e essas massas, né, atmosféricas, vão fazer com que um excesso de pressão de água leve a gasificação de regionais, né, regionais do nosso ser. E essas regionais que são ao tempo todo buscadas pelo equilíbrio, né, das estabilidades, vai acabar não enxergando a estabilidade que despontua a certeza. Com os índices de incerteza e esses aumentos nas expansões dos átomos nos nossos interiores, a gente vai perdendo resistência das camadas periféricas e logo as interjeições ambientes vão chegando em camadas mais profundas. E aí vai ocorrendo intemperismos em camadas mais profundas. Esses intemperismos vão desorganizar os sentidos, porque eles vão concorrer com as habilidades de sentir, que despontuam em nós padrões de aceitamento, padrões de convencimento da sua qualidade de se impor nessa obediência do nosso amigo Sol, pois nós somos a expressão do Sol a partir das suas configurações de nos digitar. Se nós desobedecemos esse Sol, nós somos levados à integralização de
de outras porções de ser e sentir o Sol. Bom, e aí nessa história toda a gente vai chegar nas pessoas que demenciaram essa justiça de conviver com o Sol e buscaram se tornar sóis sintéticos. Então, uma vez que o Sol ele tem um descanso, né, de 12 horas nesse dígito de imprimir a gente, né, com sua temperatura, a falta do Sol fez muitos de nós procurarem sóis distintos, né? E o primeiro Sol distinto era o nosso, era a nossa, e foi, né, a nossa semelhança. Esse foi o primeiro Sol, para quando a gente a sóis, sem os sóis estivesse, buscasse o Sol, para poder aguardar o Sol voltar e escrever em nós. E aí todas as espécies, elas nesses instintos conseguiram se multiplicar nesses açóis. Mas dessas multiplicações, a desintegração do processo dos pensamentos, a partir deles, buscaram os desempregos dos substratos de consumo, né? E todos esses consumos eles foram sendo experimentados e utilizados na agregação desses sóis, que eram as semelhanças, nossas imagens semelhanças. Esse é o nosso Sol que adequa a gente a esperar pelo Sol às 12 horas em que ele se parte sobre essas ondas, né? Porém, muitas pessoas se desadequaram desses sóis para procurarem e produzirem outros sóis e ainda assim admitirem que esses sóis poderiam ser convencidos e convertidos em sóis melhores do que os sóis os açóis que são nossa imagem e semelhança, que casaria conosco para poder esperar o Sol nesse equilíbrio das ondas de obediência, né? Então esse é o sentido natural e não tem como desjustificar essa verdade. Porém, as camadas e os sóis artificiais sintéticos o fazem. E esses são os desvios da natureza. Esses são as pessoas que se sacrificam em busca da inseminação de sóis artificiais. E aí essas inseminações desses sóis artificiais trouxeram as pessoas ao pensamento duvidoso, né? Então, antes a expansão era gasosa, era o líquido em sensações diferentes para obedecer o Sol, nessa integração das configurações solares. E agora a gente tem a artificialização sintética dos valores que dizem reger a sociedade, sintetizando hierarquias de consumidores para poder gerenciar valores nas qualificações dos consumos. E nessas qualificações do consumo dizem-se observar as motivações que dizem
assolares por movimentos gastos, conjuntos, né, conjuntos dos seus hábitos de fazer valor, a gasificação que desentorpece a mecânica quântica, que diz ordenar essas partes com maior habilidade referente, ou habilidade de consumo sintético. Não consumo natural, consumo sintético, consumo da natureza na repartição prima. E aí nessa repartição prima a gente vive na sintetização das primas, que dizem acolher nossos açóis. Não deveríamos. Estamos errados. Porém, desse erro, nós insolamos uns aos outros para errarmos em conjunto a ponto de nos servir do erro para desreferenciar esse erro índices de acertações. E nessas desacertações a gente olha para alguns e emoldura melhores aproveitamentos do que outros nessas porcentagens de sobrevivência. E não só sobrevivência, mas sobrevivência casamentada. Mas embora exista o casamento e existem todas as pessoas que sabem e buscam o sentido da natureza, né, para poder se juntar às pessoas que casaram, só por pertencerem só por a natureza já tá assim, todos os que vivem, né, já são os pecadores. Então esse é o pecado de Adão e de Eva, entendem? É essa dessintetização. Mas o menos é mais. É mais interior, é mais intimidador, é mais contorcedor, é mais descontrastante. Mas esse menos é no sentido da obediência ao sol, que nos rege, fazendo todas a sua constante, né? Dentro dessa cadeia de pensadores e pensamentos, buscamos então os motivos adequados para sintetizar esses açóis. E nesse desemprego da desesperança, a gente meio que esperançou do pensamento uma capacitância de crer que nós nunca estamos a sós. Essa crença, ela no sentido natural, que é como se a gente se dirigisse ao céu e entendesse que o sol ele está lá ainda, porém ele não aparece porque ele está do lado contrário. Logo a Terra está em movimento e o sol não. Entende? E aí, desse compasso de entendimento, o homem escalou o entendimento nessa proporção de escala. E isso desesperou ele.
E isso fez ele esperar todos os dias pelo sol. Pois ele olhou para o céu e falou assim: ah, não, o sol tá lá sim, né? Ele continua lá, porém eu tô girando ou ele tá girando, e aí tal. E aí, depois que ele descobriu isso, ele se permitiu a descobrir isso em todas as matérias possíveis. E aí ele reconheceu sim que se o Sol bate nas matérias, as matérias são produtos dos sóis que o Sol descreveu. Logo, se o Sol bate nela, elas são sóis. Então eu estou desaperdoando o meu desespero de desobedecer o Sol, né, buscando as sintetizações e aí nessa referenciação, nessa consideração, fez com que o homem então pegasse as matérias e descumprimentasse elas na sabedoria que elas cumprimentam o Sol, consumindo, mas de forma bem acordoada com os sensos naturais. E isso fez ele desenvolver os sentidos solares, das desassolações. Logo, ele crer que não é mais sozinho. Logo, ele consegue crer que tem gente presente. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é... Logo ele consegue, né? Por quê? Por causa da desinsolação que as matérias acolhem nessa constante do Sol. E todas as sensações que o Sol nos dá, as matérias nos dão partes difractantes. E essas ondas nos colorem em sentidos disfractantes. Logo a gente consegue consentir e nos equilibrar nessa constante para poder nos preparar e buscar o sentido da nossa natureza, a nossa verdadeira semelhança, para poder compassivamente fazer uma superação nesse grau de obediência ao Sol. Bom, isso tudo é passado que faz a gente amar presente. Porém, o desamor do presente ainda surge no sentido das competições, das considerações impotentes, ou seja, dos bandidos que esquecem toda essa desescalação para poderem fazer desassociações nas matérias que buscam integrar as desobediências. Acúmulos de bem, doações e doações de bem, ofertas e mais ofertas, escândalos da parte que o Sol diz a nós a prima constante da obediência, né? A justiça das proporções. E aí, nesses injustiçados, nesse presente, que descolam-se a partir das desinstruções, das suas descargas, vamos nos tornando doentes e indelinquentes a esses estilos por conta dos desesperos humanos. Os desesperos humanos que desadmitem o poder do valor de dividir, como o Sol nos faz, e como todas as matérias fazem,
para se tornar um indivíduo dado da organização material. E aí a gente tem as mortes. As mortes que morrem não por perda de corpo e espírito, mas que morrem no sentido da obediência e que se tornam desobedientes para poder formar integrações de desobediências com os desobedientes, pois eles acabam desenvolvendo camadas de impressões que fazem consumidores acreditarem que eles são obedientes. Mas quando a gente testa nos atestados, a gente vê que não são. E às vezes nem buscam ser. Né? Estão desapagados com esse ensinamento constante do Sol nos nossos sentidos. E aí, o que faz? Faz as desconfigurações nucleares sobre o eixo cognitivo dos alfabetos deliberarem recitais de desorganizadores que desconferirem examinando respostas no organismo descoradas pelos disparos que referenciam equilíbrio nas pontas competidas. E isso busca ordenar os núcleos dos sentidos das sensações solares nas confianças que se dão por parte para fazer com que o movimento dessa configuração nesse núcleo do átomo se enigmatize, né? Vire um eletroímã de referenciações passadas, modelos de ter medo para percorrer presentes, passagens. E aí nessas viagens de modelo de configuração nuclear, nossos átomos eles vão se vão descrevendo qual que é a palavra? Nossos átomos eles vão reverenciando esse passado pela adequação molecular que os átomos foram regidos e desamassados nas suas atividades. E aí, nessas descrições enérgicas que flutuam memórias de passagens já ocorridas, viram varais de ímãs por traumas. Então, ímãs, trauma-ímãs, né? Então, nesse trauma-ímã, a gente descomprimenta com termoímãs, ou seja, termos que vão desvalorizar o Sol, que faz o gás e entra nos átomos, fazendo as expansões das camadas. E agora o termo com referenciação de trauma, ou seja, com reconhecimento facial e instrumental de órgãos, vai fazer expansões, dizerem entradas para poder enigmaticamente se expandirem em função do movimento que se emplaca
E aí esses desbandidos, né, da matéria em seus estados naturais, eles fazem todo esse planejamento para poder de forma assegurada nos convencerem a serem menos ou mais nos sentidos que eles buscam dizer a nós, né, soar a nós. Porque nós somos só desexpressões do sol, né, espelhos do sol. Nós não temos que ser mais ou menos do que ninguém para poder merecer algo. Você entende? Porém, os bandidos, eles fazem isso já há muito tempo com a vida, desassaltando a natureza e as primas, para poder desestilosamente nos convencer de que seríamos mais felizes com as suas informações desadequadas sobre os seus desimpulsos de sóis. Entendem? Então, isso é desemperiodicidade, né? A gente tem a periodicidade e a desemperiodicidade. E essa desemperiodicidade, eles superam a periodicidade para poderem se expandirem sobre a enigmatização das contrações sugeridas. E aí, dessas manchas sugeridas, nós ficamos desesperados para poder lavá-las, porque as manchas, elas deixam as nossas superfícies, nossas camadas, desrespeitando o sol. Parece coisa de mãe falando pro filho assim: filho, não faz tatuagem não. Pra que você vai fazer isso com sua pele? Sua pele natural é a coisa mais bela que tem. Pra que? Parece isso, não é? Mas é isso no modo mais molecular, no modo mais de programação de disparos. Hoje em dia você tem pessoas que conseguem ficar calmas e pessoas que não. E por quê? A única explicação é por conta das lesões. Lesões que dizem traumatizar a geometria espacial das distribuições de carga. Logo, com o sentimento de sobrecarga, é muito difícil a pessoa conseguir ficar do lado ou num ambiente que pede a pessoa para ficar calma. Ela só vai conseguir isso se ela trabalhar a adequação espacial, molecular. E é possível. Tem muita gente referenciando a pessoa como doente e deixando ela às margens da cognição doente que faz um eixo cognitivo na sociedade de cumprimentá-la. Ó, aqui para vocês, ó. O sol, a vida, a natureza, ela é muito mais inteligente, muito mais exata do que se dizem na exatidão. A remodelação das constituições ordenadas em um sistema são muito mais possíveis do que se dizem servir.
É claro que ele tem aqueles pulsos que dizem, milagres, milagres. São milagres, mas são insistências, são considerações subjetivas e objetivas, são desaconfortamentos, são pegar o chinelo e bater mesmo. Claro, eu não tô falando que é pra você chegar e bater, mas existem formas. O sol bate na gente para escrever em nós a sua justiça que ele espera de nós na sua exatificação. Esconder do sol é temer o sol. Se você teme o sol, você não está disposto a viver eternamente como ele, pois ele é o instrutor da eternidade. É ele que organiza todas as matérias. E todas as matérias são perfeitas sobre a sua luz. Logo, é muito bandidagem, é muito desonesto um ser, na individualidade dos seres, julgar alguém como um doente. E despropagar essa doença nele sobre as inseminações de sóis artificiais que corroboram para olhar esse banner, né? Essa injuização dos ajustes das pessoas que olham, o colocando sobre esse roteiro, essa rotulação, para dizer o preço do que ele se vale. Ora, desigualdades à parte, já bastam o sol para poder nos dizer sobre a sensibilização que não é sintética à verdade. Agora, da sintetização, meus caros, nada se é confiável aos olhos de Deus. Da sintetização, não. Porque toda desconstrução é uma repartição que o homem aproveita nos seus sentidos de se afirmar um controlador de imposições. E nesse controlador de imposições existe em primeira cognição o sentido da sua harmonia, desesperar. Então esse sentido de sua harmonia, desesperar, que é comunal do sol e desemprega ao ser, nunca vai desintetizar algo com qualificações para ser sol, para sintetizar o sol em sua consideração. Então, todos nós somos filhos de sóis dizemos sóis numa fagulhinha tão pequena que não chega a ter potencial solar ou eterno, né? E às vezes, para desinternar uma eternificação, nós construímos receitas, né? E dessas receitas a gente tenta levar ela adiante. Uma receita é o catolicismo, né? O catolicismo é uma receita de em sol, buscar uma constante. E é belo esse trabalho, porque o homem ele precisa de buscar referências de sintetizadores que perseguem esse sentido natural, uma vez que nós estamos sobre esses incômodos, desencamadando os nossos conselhos na Terra,
é bem aconselhável preservar o conselho da eternidade. Por mais que ele esteja sempre presente, ele nos configura sobre as ondas, né? E como a gente barra essas ondas, a diferenciação das barras de ondas nos fazem pensar diferente. Um exemplo de barra que nos faz pensar diferente são os amigos. Ter amizades é uma barra, né? Por quê? Porque ajuda você a superar ondas maiores, fazer coisas que você não faria na sua intimidade. E aí isso faz você treinar sobre a luz das amizades que desbarram todas as incertezas, né? E te levam a uma certeza que é uma barra, né? Porém, essas barras, elas são sintéticas, elas não são permanentes. Elas só acontecem quando os amigos estão lá e quando eles estão afirmando a amizade. Porque se eles desafirmarem a amizade, você já tem um risco. E o pior ainda, se eles levarem você a afirmar essa amizade somente em uma configuração, aí que você tá lascado. Por quê? Porque pelo seguinte, né? Se você tem um amigo que é uma barra e que te ajuda você a ficar limpo e conseguir cumprimentar pessoas muito mais limpas, beleza. Ou até mesmo uma barra que te suja, mas essa sujeira ela consente um estado bom que depois vai ser limpa no sentido físico mesmo, tudo bem, beleza. Agora, quando esse amigo ele é uma barra, mas essa barra esse amigo pede para você fazer coisas inimigáveis, coisas que vão te limpar, mas te limpar no sentido do seu estabelecimento, que vão te limpar no sentido da sua aceitação, né, da sua felicidade interior, levando os seus produtos de aflorescimento. Quando esse amigo é uma barra que vai te manchar, que vai fazer você se sujar, principalmente se sujar o seu interior e sujar suas formas de pensar, aí você tá lascado, né? Então os amigos, eles são barras, eles distorcionam a estabilidade eletrônica. Porém, dependendo da barra, eles podem te levar para cima, para uma escala de coisas boas, ou para baixo, né? Tudo é compassivo. E aí precisamos tomar cuidados, porque a vida tá cheio desses, né? A vida, ela é cheia dessas pessoas ao redor da gente, e às vezes a gente acaba se tornando se não nos cuidarmos. Apenas pela sujeira do outro a gente se suja. Então, muito importante é você encontrar os amigos certos. E o amigo certo, ele mora bem dentro da gente. É o desespelho que o sol faz a gente consentir o gosto. E dessas propriedades de gosto a gente descalcula sobre as colisões, os delimitares do contato, do contato que leva
uma faísquinha boa ao núcleo dos nossos átomos, das nossas relações, dos nossos pensamentos. Quando o choque, quando o contato com a natureza, que é um desexpressar do Sol, é uma desexpansão do Sol, que desescreve, né, faz esses contestamentos na Terra a ponto de ciclonar, né, fazer esse clone na Terra, nós acabamos desinstruídos, né? O nosso núcleo das atenções, ele se desestrói, desconfigura, descompadece com o sentido da orquestra, com o sentido da família, com o sentido das coisas que vão nos manter obedientes. Então, se você anda com amigos desobedientes, você vai florescer desobediências em você. Se você anda com pessoas gordas, com pessoas que são muito raivosas, com pessoas que são muito preocupadas, isso tudo vai florescer em você, porque isso é gestão de ondas em desacordoação sistêmica, né? E se a pessoa está sendo sentenciada assim, ela precisa de momentos a sós, não de desafirmadores, né? Ou desconstruidores de integração. Ela precisa de momentos a sós para poder desentender-se sobre esse erro, né? Essa descontração que desobedece o Sol, né? Para poder o Sol ligar o pensamento que ela vai consentir do déficit de atenção que ela faz com o Sol nas obediências dela se portar, ou dele se portar na natureza, se importando, né, com o feedback da obediência. E assim, por isso que a vida ela tá cheia de bandidos, né, nesse sentido, de desalojadores da natureza, no sentido de propagar valores que dizem correções, né? Correções que às vezes as próprias pessoas não são corretas. É claro, buscam corretezas, né? Mas essas correntezas, elas estão bem sujas, bem desobedientes. Essa que é a revelação, né? Essa é a desperiodicidade. Por conta dessa desesperação, né? A pessoa ela não consegue mais esperar porque não tem a sua semelhança consigo, ou não busca a sua semelhança, perdeu a esperança de buscar a sua semelhança e agora busca artificializações de sua semelhança. Logo, a sua semelhança, que fabrica artificializações de si mesmo, conseguem substratos para poder mandar nas pessoas, capitais de florescer obediências a pessoas e não ao Sol, e ao Sol que acende a si mesmo, e lhe fala sobre o sentido, né? O sentido da sua semelhança.
Então, a gente pode tirar essa banda e colocar uma outra banda para tocar. A banda que eu vou colocar é essa daqui, ó. Sexo, drogas e rock and roll. Drogas são toda qualquer substância capaz de alterar as funções fisiológicas ou psicológicas de um organismo. Dessa maneira, um analgésico ou um antiácido. Vamos lá, drogas. Cigarros, remédios, seringas, né, líquidos, tudo isso que vocês estão vendo são drogas, né? Drogas consideradas ilícitas. E agora eu vou mostrar para vocês a destilação fracionada. Na antiguidade, né, os pesquisadores, eles descobriram os átomos, né, e eles viram que os átomos eles têm camadas eletrônicas. Todas as camadas eletrônicas elas conseguem ser difracionadas por conta da expressão do núcleo. Logo, se o núcleo ele é uma mistura, desconcentrar a mistura chega ao núcleo. Ou seja, dividir a mistura chega ao núcleo. Logo, a fração a destilação fracionada é você conseguir dividir a integração, a substância, em partes a partir de uma fonte que desvibra essa parte a ponto de desgerenciar a expansão desses átomos nesse conjunto. Então, isso regencia a orquestra dessa solução que vai fazer expansões de desexpressão. E todas essas expansões vão dar notas diferentes. Então aqui a gente descoa uma substância. E descoar substâncias é o que o organismo faz interruptamente. O nosso organismo, ele interruptivamente faz isso. Nós temos colunas de fracionamento de todos os compostos que a gente consome. E a gente não consome só alimentos. A gente consome tatos, colisões, consome energia elétrica. Ou energia elétrica é a sintetização da energia solar. A gente consome água e vários tipos de água desobedientes. E isso tudo faz dentro de nós isso. E essa repartição da destilação fracionada que é feita em nós é feita a partir das temperaturas que o Sol nos avança, colocando a gente em estado constante de tremer. Só que essa constante de tremer, ela foi sendo desencamadada para que a gente não perceba esse trêmulo. Porém, esse trêmulo, ele deslaboriosamente faz sobre a interpolarização do sistema nervoso, dando feedback ao sistema músculo-esquelético.
E aí, como o esqueleto ele desordena a contratividade das colinergias que o músculo recebe dessa laboriosação do sistema nervoso, que se acende constantemente por conta desses consumos, principalmente do sol, fazem com todas as substâncias comidas as destilações, e essas destilações entorpecem os órgãos. E o entorpecender dos órgãos geram nas suas limitações o ritmo de receber e cuidar desses produtos destilados. Logo, gera-se uma familiaridade que diz sobre destilação fracionada na residência da anatomia, né, desse corpo que foi gerado nessa integração da vida, né, que tem essas constantes, dizem ao corpo constantemente as alocações estabelecidas para poder cuidar desses veículos que fazem dos desfluídos destilados frações de encontros com essas escalas de colunas. Então, a pressão ela faz esses entorpecentes, e toda pressão é um dígito, né? Então toda pressão ela faz, quando você mede, você consegue fazer a calibração de pressões, ó. Calibração de pressões. E aí a calibração de pressões você consegue a partir de instrumentos, né? Por exemplo, esses indicadores aqui, eles mostram a pressão que existe dentro de um veículo, né? de uma interseção. E é isso mesmo que o organismo faz para poder dizer o feedback, né? É mais fácil eu pegar isso daqui, ó. Câmera de ar cheia. É melhor pegar isso aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem um tecido. E nesse tecido a gente descalibra a partir do ar. Se eu colocar menos ar, a expressão desse tecido vai ser diferente. Se eu colocar mais ar, também. Então existe um limite tecidual para poder fazer com que a atividade, né, a destilação desse entorpecimento faça contato com as células e dispare as metas que a célula vai precisar fazer para discorrer todo esse diálogo de pressões. Então, pressões elas dialogam, né? E eu já falei com vocês que a gente está coberto numa piscina de pressões. Logo, todas essas pressões elas são avisadas pelas nossas capacidades de suavizar elas. E aí a gente precisa desses instrumentos que desapontam a nós o quanto de pressão a gente tem. Entorpecentes pode ser substâncias naturais ou sintéticas que provocam alterações físicas e psíquicas nas pessoas que ingerem. Alterações psíquicas. Psíquicas é parte de uma harmonia,
A harmonia é um tecido que consente calibração. Então, a injeção de ar aqui o entorpece. Logo, a injeção de ar é uma substância natural que provoca alterações físicas, certo? Então, alterações físicas, ar causando mudança natural. O que impede da gente se entorpecer e fazer mudanças psíquicas a partir desse entorpecimento de ar nos pulmões? Os limites das capacidades dos volumes pulmonares, né? Os tecidos e tal. Quando o tecido pulmonar esquenta, as fibras pulmonares e todas as suas coleções de sáculos, né, bronquíolos, eles também se dilatam e conseguem mais ar. Porém, esse ar que entra, ele meio que faz coleções, ele meio que se transforma, né? Ele pode causar, o ar ele não é totalmente limpo, então ele pode causar corrosões nas paredes desses bronquíolos. E essas corrosões podem dificultar esse entorpecimento, né? essa troca de gases no organismo. Ou seja, esse resfriamento também, né? A partir do pulmão. E é uma substância natural, considerada natural. Porém, a gente consegue desnaturar esse ar, certo? A gente consegue desnaturar o ar a partir de cigarros ou de queima de substâncias. Toda essa desnaturação é um protestamento do ser humano buscando a sua insolação e a sua configuração na natureza. Quando ele desaprova isso e coloca no mercado, né, ele assalta as pessoas, né, no sentido da obediência. Então a gente tem drogas sintéticas que desassaltam as pessoas do seu sentido e das suas utilizações naturais para poder, sobre atividades, alcançar efeitos que essas próprias drogas alcançam. Porém, elas alcançam desentorpecendo por conta da forma solveniente de atacar sobre razão do sol o organismo. E isso causa alterações físicas e psíquicas. Por quê? Porque é como se as drogas causassem um preenchimento muito fácil, né? Ou a sensação de preenchimento. E essa sensação de preenchimento, ela desimprime, né? Imprime. E é como se as drogas causassem uma sensação de preenchimento. E o preenchimento desimprime algo, né? Então, todo preenchimento faz com que, se eu estou vendo uma pessoa, e se eu me entorpeço disso aqui, ó, colocando que a pessoa é igual a isso, logo eu vou causar um desconvencimento na minha condução de ver as pessoas e ver o mundo, e vou ver pessoas assim, por causa desse desimprimir
desses entorpecentes junto nessas adequações desses insumos, né, destilados. Então é como se a droga ela fizesse uma pressão entorpecente nos nossos tecidos para derivar as razões naturais. Logo ela faz alterações nas físicas e psíquicas nas pessoas. Quando você começa a ver pessoas como seres animados, você meio que pode criar medo ou um comprimento muito distinto do comprimento real. E isso o organismo ele consente, né? Ele acende isso. E tudo isso lhe sobrecarrega e gera um desvio nas dissoluções orgânicas. Logo ele se destempera, e esse destemperamento é a imagem, é a crescente, é uma escada de desobediência ao sol. Então é aquela barra que despesa. Despesa o quê? A destilação natural do ser, das substâncias que o ser ingere. E aí isso causa muita mudança nos núcleos das atenções, que dizem expressarem dessas entorpecentes caminhos para laborear a dissentença natural que se espera de um comprimento, de uma onda organizada. Vamos ver. Se a pessoa ela persiste, né, utilizando esses entorpecentes, o organismo dela vai sofrer essa impressão. Dentro dela, quando ela usa droga, ela não está assim, ela não se sente assim, por conta da disposição que fez configuração da utilização desse veículo, né, orgânico. Então, olha só o que as drogas elas fazem. Porém, a gente tem vários tipos de drogas e vários tipos de afazeres dessas drogas consumidas. Por quê? Porque o próprio sol ele pode se tornar uma droga no sentido do tempo de utilização. Então a gente tem exposição ao sol. Então, olha só, as pessoas elas se expõem ao sol para poder buscar amizade e colher energias do sol. Porém, a exposição demais, ela desinerva as células, queimando filamentos, principalmente na periferia, e isso dificulta a sensibilização depois, que é o trajeto do sangue, porque vaso constringe os sensores, os terminais ativos. Por isso uma pessoa, depois de passar muito tempo no sol, ela nem sente mais que tá pegando sol, porque ela queima os receptores solar da pele. Só que aí ela passa a ficar super quente e suportar essa alta temperatura. Porém, depois, quando ela vai para um ambiente menos quente, cara, o organismo dela sofre tanto, que até as suas células elas começam a mostrar isso, né?
olha só. Olha como é que a pele fica. Isso é um exemplo, né? Então, e isso para nós é o efeito de uma droga. A droga, quando o usuário ele usa, ele fica assim, ó. Né, o usuário ele esquece de qualquer coisa, ele esquece da receita solar e acaba né, ficando no sol. E aí depois que ele desusa, né, o organismo fica assim, ó. Então esse é um usuário de drogas, ó. Ele tá assim, né? Ele se sente assim, mas aí depois que ele termina de usar, ele fica assim, ó. Ele fica assim. Só que como o sol é uma fonte natural, o sol da droga é um sol sintético, entende? É um produto sintético que diz artificializar o organismo, fazendo com que o organismo se sinta naquela decoração, né? A decoração nessa decoração aqui, ó. Entende? Então, é mais ou menos isso que acontece. Por quê? O ambiente natural, a gente está numa piscina. Deixa eu pegar aqui. Nós estamos em uma piscina de ar atmosféricos. E aí a gente vive nessa piscina. O sol nos cumprimenta e faz a gente se tornar obediente, principalmente nas adequações que a gente reside. E aí a gente vai tomando orientações com base nessas perseguições pela obediência para não desobedecer ou para fazer as perguntas certas, se eu posso ou não posso ir frente a essas gerências de obediências que fazem com que a gente se aloje em nós mesmos sem causar esses desequilíbrios físico-químicos que nos desatende pelas expressões, né, que nos vêm uma certa insolação, uma certa desobediência ou um ser que tem desvios do senso comum, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí nessa piscina, né? Submerso a essas temperaturas, a gente tem os receptores que fazem a gente sentir. Um deles é os receptores térmicos. Então eles são teclados em nós dessas pressões. E aí a gente tem vários tipos de teclados que digitam configurações orgânicas. E quando a gente tem alguém digitando as desconfigurações, a gente meio que olha assim e fala assim: eu tô desconfiado. Quando alguém chega com uma substância, né, ou com um toque que diz a gente, digita em nós, nos nossos terminais sensitivos, que eu posso ficar despreocupado, relaxado, aí o meu organismo... Então, todos esses dígitos, eles têm razões ambientais. E militarmente, a gente descumprimenta da matemática sensos de construção que organizam e descrevem para nós
a ambientalização. Então essas descrições ambientes são desamizades do Sol sobre configurações sociais que nos dizem adequações para que a gente digite em nós, nas nossas sensibilidades, códigos de funcionamento contemplativo. Logo, quando eu vou num clube, eu tô relaxadão. Quando eu tô na escola, aquele ambiente me diz, atencioso. Essa é a imagem. Quando eu vou na igreja, eu vou assim, tem o ambiente, ele digita para mim assim, poder, isso varia um pouco, né? Quando a gente vai na igreja, a gente já vai mais ou menos como um filho, né? Como alguém que se entrega, né? Eu vou me entregar, né? Eu vou entregar minha culpa. Então todos os ambientes são assim, né? Quando existe um desvio do padrão desse ambiente, a entorpecência desse ambiente não é obedecida, ou seja, o valor da integração social sobre os efeitos que o Sol consente na difração da associação, que expressa em nós o consentimento, não funciona. E aí, dessa baixa de funcionamento, quando a gente olha para os outros funcionando, e a gente sente esse desvio padrão e a gente se afoga nele, né? A gente se sente incapacitado. E essa incapacitação parte da dessensibilização ambiente, material. É muito ruim. Eu tenho isso, né? Eu sei que é muito ruim isso. As pessoas elas julgam isso como um complexo de superioridade, algo nesse sentido. Ou às vezes uma alta insolação que desbloquear canais receptivos de obediência, gradientes sociais. Mas isso parte de insoluções, principalmente soluções de regência financeira. Uma vez que a gente corre riscos interiores por conta dessas falhas nos gradientes de dispersão do ser humano com a associação financeira. E isso causa muito déficit de correlação. Principalmente em ambientes que existem várias pessoas desescondidas de dinheiros na parte, né? Você olha para a pessoa assim, você fala assim, aquela pessoa ali é pobre igual eu, vou lá, não vou fazer, eu vou digitar isso em mim. Aí quando você vê a pessoa cheia da grana, aí você, caraca, que desassociação louca. E toda essa desassociação faz configuração desses destilados sintéticos. E tudo isso arquiva e marca traumas de concorrência sináptica, de conjuntos de associação de valores materiais. Logo, isso gera danos nas energias diminutinhas, né? Instantinhas. Porém, elas batem na gente, né? Toda energia é uma massa, por mais menor que seja, ela é uma massa. Como a gente está num ambiente, a gente tem desvios, a gente está sob pressão, a gente tem desvios poucos de pressão. E quando alguém chega com uma energia bem mais alta, desvia muito mais a pressão, porque ela faz uma mudança no gradiente da pressão. Logo, eu afirmo ao organismo que eu consinto essa pressão, mesmo quando eu preciso desafirmar, ou seria mais belo que eu não os afirmasse nesse sentido, né?
Então eu faço força contra, mas ela tá, né? A energia tá lá, a energia diferencial tá lá, competindo. E isso é entorpecimento também. Entorpece porque eu preciso desgastar energias para todas essas associações de valores concorrentes no ambiente que dizem e expressam energias, né, desviando essa camada de constantes de ar, de pressão. Então esse é o entorpecente. E aí, quando você auxilia os seus músculos a ficarem mais pesados, eles conseguem fazer incentilação dessas energias que concorrem. Ou seja, eles conseguem criar camadas de endurecimento frente à energia que faz assim, ó. Então é como se a gente colocasse camadas de retenção a essas energias. E é de forma obrigada, né? Nada é de forma assim consentida assim nesses estilos. E aí, né, dentro dessas insoluções às vezes só drogas para poder destruir essas paredes depois de insensibilidade. Entendem? E a própria televisão é uma droga sintética que diz produzir vários tipos de substâncias rítmicas que dizem arritmidar você e as camadas de obrigação que você precisou conviver em ambientes, né? Para poder tentar fazer renovação. Claro, se você permitir da sua atenção a desatenção sintética que eles produzem, né? Tentando figurinizar e personalizar para persuadir você e sua atenção de confiar nos digitares deles em seus receptores. E eles insistem, que acaba que o insistir fica lá. E aí às vezes vai tomando proporções de inseminação artificial em você. E essas inseminações ajudam você a quebrar essas paredes de descontração ou desidratação sobre uma fonte. Outro tipo de fonte é xingo de pai. Xingo de pai, xingo de mãe, xingo de vó, xingo de tia, xingo de namorada, desconfiança de namorada, desconfiança de pai, desconfiança, xingo, foi mal na prova, não passou no teste, não conseguiu a vaga no emprego, foi despedido, tá preocupado com alguma coisa. Tudo isso é fonte de sóis artificiais. E elas desmontam estruturas das suas laborizações de permanecer receituosamente no estado de você nessa sua transformação resultante do momento em equilíbrio. Por quê? Porque elas ficam desfisgando a informação que deslimitou o conjunto de informações que retinham em você. E essa deslimitação reverbera e endurece nesses consensos, né? Elas dificultam você a mexer porque elas te amassam, né? É como se essa fosse o xingo, né? Tá me xingando, e aí ela faz assim em você, ó. Amassa. E aí, antes que você tinha todo esse equilíbrio assim, ó,
Agora você tá bem duro. E aí, o local de xingo, né? E todas as coisas do local destraumatizarem uma região neuronal. Esse trauma endurece e dificulta você a fazer pensamentos, porque está entorpecido, está bem aquecido, está bem preso por causa do xingo. E aí você precisa de uma desfibrilação muito grande para poder desendurecer esses terminais e descontrolar-se, desendurecendo, ou seja, doando parede. Olha só, você quer uma parede? Aí você ri assim, toma pra rede. Parede. Desfibrilação de desconsenso sináptico, de xingos que foram atraumatizados, abraçados por seres importantes, né? E essas são as cirurgias e os descompressores de sóis sintéticos. Uma vez que a gente está sempre em movimento, quando a gente tem uma passagem dura, o desencordoamento, o ressoar desse movimento não fica bom. Te destempera, te deixa insensível, né? E para você jogar fora essa doação de alguém te xingar, de alguém te chamar a atenção, porque essa doação te deixa duro, te faz reencamadar na parede. É igual você receber uma orientação e aí quando você for protestar para poder utilizar de novo, você vai sentir uma dureza em você. Você entende? E é ruim porque não é vontade própria, né? Esses xingos, eles às vezes são muito desenvolvedores de desinocência, mas a gente é inocente, cara. O sol diz pra nós, nosso corpo ele é inocente. Ele sente para poder ir se aconselhar, né? É inocente. A gente precisa de formas melhores, e a forma melhor para poder acontecer essas coisas é você conseguir construir as adequações sociais para colocar as pessoas, né, em condições provenientes, né, para se associarem e se confiarem conveniente, até mesmo para de suportarem umas às outras, sem criar muitas densidades de desfibrilações nervosas para consentir as matemáticas que elas desexpressam, né? Fazem a expressão sobre as oponências que sentem, né? Queremos que todos se sentam bem para olharmos para as pessoas e nos sentirmos bem também, ou buscarmos o bem que ela consegue também. E isso a gente só consegue com associações de valores humanos que dizem acreditar nesses humanos para poder fazer coisas de bens e saudar as pessoas de bens, né? Num conforto principalmente socioeconômico estáveis para todos os seres, né? Então toda a conjunção de trabalho que diz ordenar sobre o conjunto das pessoas valores que vão permanecer para sempre, principalmente os valores humanos, que são os mais perigosos, precisam de ser reenvolvidos por essa desinência de associação, né? Ou seja, você criar mecanismos de consenso para poder o profissional ele não ser desenvolvido pela esperança capital,
mas sim pela projeção de estabilidade que ele vai gerenciar a superfície de expansão consentida pelo Sol e por todos os produtos que escolher a partir dessa comunhão de bens. E assim ele vai poder escolher e ter seguranças de escolher, caso queira ter família, caso queira ter viagens na bagagem, caso queira ter experiências gastronômicas ou experiências tecnológicas. E aí ele vai escolher com mais certeza e com mais aptidão de aproveitar, porque o aproveitamento ele vai ser a base da segurança de investimento. Logo, a sensibilidade vai crescer e os nossos valores vão mudar de uma forma tão inteligente que a gente vai conseguir chegar mais perto do Sol, do Sol que expressa em nós, né? E esse é o sentido que eu quero para a vida, né? É o sentido da obediência que desobedece a todo mundo nas suas escolhas, né? De se revelar, né? Não por uma obrigação, tipo, você tem que fazer faculdade para você conseguir um emprego, mas a faculdade, você não pode fazer a faculdade, você só vai conseguir fazer a faculdade que você quiser se ela existir, se esse curso existir e se você tiver condição de competir com as pessoas que querem esse curso. E eu sou o meu curso, eu sou a minha existência, eu que quero me fazer. Mas para mim fazer no meio de um monte de imposições de feitos e fazedores, para descontar alguma coisa, eu preciso de um senso de igualdade, né? Não é só os direitos que dizem adireitar sobre os olhares da justiça. A gente precisa de mais segurança no sentido do ser vivo mesmo, até para eles não interceptarem choros sem razão, né? Até para poder investigar a razão dos exames, né? Que existem muitas falhas aí de examinadores buscando crimes aonde as pessoas que procuram são as próprias criminosas, né? No sentido do que elas querem ver. E aí elas buscam os desespelhos dos sóis sintéticos que elas harmoniosamente tentam desacordar em nós e nas nossas realizações. Esse vídeo era para falar sobre a família 7 da tabela periódica, mas acabou que eu fui conversando sobre um assunto que eu queria e acabei chegando num desacordo do vídeo que eu realmente realizaria. Então esse vídeo vai ficar para poder falar sobre essa sentido natural e das drogas, né, e dessa parte de entorpecentes, né? O entorpecente ele atrapalha até a gente pensar no que a gente pensaria, né? Ele é como se a gente tivesse atrilhado na nossa configuração e o entorpecente ele atrapalha a gente passar do trilho certo e tenta desviar o nosso trilho, né? E que trilho é esse? É o trilho da laborização colinérgica, né? Que diz dopar e administrar os
os intercessores, os teclados dos sentidos que distratam a gente no sentido que a gente convenceu a nós mesmos para poder não dissentir outras coisas, né? Sobre as desempregos e as desemoções sociais. E tem muita coisa sobre droga, porque droga, igual eu falei, é a hiperatividade de uma fonte causando desvios, né, nos nossos pensamentos e nas nossas reproduções. E você já viu alguém que fica muito indeciso assim, existe droga de som, né? Quando você vê um som muito ruim que te deixa meio assim, você fala assim, que droga de som, que entorpecimento mais bloqueador de pensamentos e de cognições intuitivas instaladas. Aí você faz assim, que droga de som. E aí às vezes isso ajuda a você eliminar o excesso de poeira que ele está causando na sua transmissão colinérgica, porque a gente sente mesmo, né? Aquilo que não está nos nossos trilhos, na nossa correnteza, nos desacorda do nosso sentido comum. Então, e é uma droga desacordar do sentido comum. Sabe quando alguém te acorda e você tá lá sonhando e bem servida no sonho, na cama, bem instaladinha? Acorda! Aí você acorda assim, porra, que droga, por que você me acordou, cara? Que droga! É uma droga mesmo. E a droga ela faz isso, né? Só que tem drogas que demoram mais para acordar dependendo do tipo de usuário. Igual eu falei, até a televisão é uma droga. Só que às vezes você tá lá se drogando e era para você estar se encontrando, treinando e tentando dormir, para acordar mais cedo e fazer as revitalizações do sono, né? Porque o organismo ele esquenta bastante no sono, dependendo da forma como que a pessoa dorme. E aí não, a pessoa fica se drogando até mais tarde na televisão, tentando tentando fazer as interjeições desfibriladas dos protagonistas de programas e, né, tal, fazerem a alquimia orgânica nos seus vestíbulos e vestíbulos aqui, cerebrais, disseminadores de vale a pena viver para poder me drogar desse programa, isso aqui. Programa, uma droga boa é filho. Filho é uma droga boa, né? Esposa, namorada, que às vezes fica difícil porque você pensar nisso, porque tem toda essa questão de financeira e as provas que desentratam você a fazer essas questões. Mas essa é uma droga boa, entenda? É uma droga que é bom você ter na constante, né? Porque ela é a imagem e semelhança, né? É a imagem e semelhança do Sol, né? Dessa superfície segura. Mas é claro que tem todas os pormenores também, né? Os conflitos internos que desacusam, né? E se acontecer isso? E se acontecer isso? Qual que eu vou fazer? Será que eu estou preparado? E assim, ninguém está preparado, porque parado ninguém está. Só que às vezes as pessoas elas consideram pré-adiantamento.
e esquecem que tudo pode ser novo. Então deixa dessa, né? Preparado. Tudo pode ser novo, né? E tudo é novo. Porém, os destelamentos das bases que buscam conjunto de dados para poder fazer regência, né, das revoluções que podem ocorrer, sobre a interpolarização de drogas, né, de efeitos alquímicos entorpecentes, fazem com que as pessoas temem a conquista, temem a injeção de novas configurações nucleares. E aí cada pessoa é de um jeito mesmo, e a gente não pode fazer muita coisa, só orientar. Mas a gente pode pensar assim, que bom seria se o mundo entendesse melhor, né, com mais senso crítico a parte da distribuição de bens. Eu não estaria desesperado aqui terminando a faculdade pensando assim, nossa, será que eu vou ter que voltar para casa? O que eu vou fazer? Ainda não consegui emprego e isso e aquilo. É complicado, né? Mas é isso aí. Então esse vídeo fica para isso. E no próximo vídeo eu faço a gente estuda química. Um abraço para vocês. Fui.